Uhum. Parece que tá tudo ok. Aqui, estamos no ar, vamos ver. Até entrar todos os comerciais, então é isso. Então, olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma sessão pública. Se bem contamos, essa é a de número 23, de leitura pública e dialogada, rente ao texto e comentando o texto do livro A Classe Trabalhadora de Marx ao Nosso Tempo, do professor Marcelo Badaró Matos, professor titular de História do Brasil da Federal Fluminense, a UF. Essa leitura é feita semanalmente, sempre no final da semana. Temos feito na sexta, essa semana eventualmente na quinta, movida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Trabalho e Políticas Públicas, Grupo Cairós, da UFSM, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira. Desde algumas leituras se agregou a nós o Escapim, que vem do Cefet, do Centro de Educação Física da UFSM, e também desde a semana passada o Marcelo Noriega Pires, que tem formação em, não lembro, Marcelo, desculpa. História. A tua formação em História, perfeito, muito bom. Então, ao longo do texto, a gente vai conduzindo a leitura e todo mundo sinta-se à vontade a comentar, a agregar, enfim, né, com a nossa leitura. Então, na semana passada, a gente está encerrando, chegando no finzinho da parte 2 do livro, são 4 partes. A primeira é muito longa, levamos quase 15, se não me engano, para vencer a primeira, que é histórica. Esta segunda foi mais georreferenciada, no sentido de geo mesmo. Deu um panorama geopolítico global da classe trabalhadora. Sempre no final das partes, agora o Badaró faz um movimento. Ele faz uma análise e no final ele diz de volta a Marx, para mostrar o caráter histórico-dialético da análise que ele está propondo no livro. Então, exatamente é o ponto que nós vamos começar hoje no De Volta a Marx. Tá? Então, depois de fazer uma análise global da situação, da precarização do trabalho, da classe trabalhadora como um todo, heterogênea, interseccionada, com todas as suas características, então ele volta a Marx para afirmar o seu caráter analítico. Se não me engano, semana passada eu falei e a Luísa leu, então essa semana damos a preferência para outros colegas fazerem a leitura de repente, e o Marcelo, se quiser depois, mas começamos, acho, pelo Escapim, pode ser, se os colegas me permitem distribuir? Sim, então tá bom, sim. Joia. Então, começa. A Luísa centralizou a semana passada. Bom, então, a nossa leitura do último item da parte 2, ela inicia na página 89, tem como título De Volta a Marx, e Badaró, em suma, ele faz um diálogo com dois capítulos do Capital, que primeiro é a lei geral da acumulação, que é o capítulo 23, e também ele dialoga com a acumulação primitiva, que é o capítulo 24. Então, é só com esses trechos, com esses capítulos que o Badaró vai dialogar a partir das sínteses que ele veio construindo até então. E outra coisa, uma questão importante sobre esse item é que ele vai trazer a atualidade do pensamento de Marx, vai reiterar a atualidade do pensamento de Marx em relação à categoria trabalho e à classe trabalhadora, e vai derrubar por terra, mais uma vez, eu reitero essa questão da ideia do fim do trabalho, a ideia da sociedade do conhecimento. Então, essas são duas questões que o Badaró vai enfatizar nesse último item. Então, indo direto ao texto, inicia o Badaró. Levando em conta, novamente, os elementos apresentados para sintetizar o viés teórico da discussão sobre a classe trabalhadora, aberto por Marx e Engels, e confrontando-os com o quadro contemporâneo, muitas discussões parecem fazer tanto sentido hoje, quanto na época em que ambos as escreveram. Por exemplo, podemos lembrar as teses de O Capital, a obra máxima de Marx, associadas à ideia da lei geral da acumulação, que é o que trata no capítulo 23 do Capital, que discutimos anteriormente. É o caso
da afirmação de Marx, segundo a qual a acumulação, e aí abre aspas, né, a acumulação do capital é, portanto, multiplicação do proletariado, e aí fecha aspas, que é confirmada. Essa citação, quem quiser conferir, é só baixar o PDF da Boitempo, do Capital. Ele é um baita de um PDF bem organizadinho, ele está lá na página 837. Eu só dou essa chamada porque essa frase é marmórea para entender essa situação aqui. Acumulação de capital é multiplicação de proletariado. Então, quanto mais capital, mais proletariado. E não a conversa do empreendedorismo, esse teísmo contemporâneo, dessa teologia da prosperidade, de que quanto mais capital, ou seja, quanto mais o capitalismo se desenvolver, todos crescerão, todos ganharão com isso, o mito liberal de que todos se darão bem. Não, não é isso. É o contrário. A criação de um proletariado e a sua compulsória precarização é concomitante ao aumento de capital. Aquela figura que a Luísa fez para a gente, eu tenho usado ela direto, está na aba comunidade, quem quiser acessar, tá? Adiante. Certo, certo. Obrigado, Léo. Só uma marcação, toda vez que eu falar abre aspas é porque a gente está fazendo uma leitura direta do texto do Capital, então só para situar. Então segue o autor, né? Ele citou que a acumulação do capital é, portanto, multiplicação do proletariado, palavras de Marx, né? Então, voltando a Badaró, que é confirmada globalmente pelo crescimento da força de trabalho disponível para a exploração capitalista, acelerada nas últimas décadas. O contingente de mais de 3 bilhões de pessoas ocupadas é complementado por mais de 200 milhões de desempregados, confirmando também outra tese marxiana relacionada à lei geral da acumulação, aquela que afirma que, aí abre aspas mais uma vez, palavras de Marx do Capital, toda a forma de movimento da indústria moderna deriva, portanto, da transformação constante de uma parte da população trabalhadora em mão de obra desempregada ou semi-empregada. E aí fecha aspas. Por certo, os dados sobre pobreza, fome e favelização, entre tantos outros sobre as condições de existência do proletariado, no Brasil e no mundo atual, devem despertar tanta indignação quanto despertaram a Marx, em Marx, os registros de sua época e podem ser ainda hoje iluminados pelas análises e ilustrações apresentadas naquele mesmo momento de O Capital a respeito da classe trabalhadora britânica e irlandesa dos anos de 1840 a 1860. No livro do Losurdo sobre o liberalismo, ele apresenta um quadro que eu, por exemplo, conhecia muito sumariamente, né? Eu conhecia pouquinho. Eu sabia que a Irlanda tinha sido apropriação inglesa e dos irlandeses, a Inglaterra havia extraído muita força de trabalho sem pagar, exercido mesmo um processo de servidão por séculos, enquanto a Inglaterra liberal comprava escravos de um lado do mundo e vendia na América inteira, que era um processo de escravidão, sobre a Irlanda, sua ilha vizinha, impunha um processo de servidão. Inclusive, eu era criança quando tinham aquelas revoltas na Irlanda, né? O IRA, a banda brasileira, aquela era uma referência ao Exército Irlandês de Libertação, né? Eram processos de libertação do Reino Britânico. Depois isso se acalmou, foram concedidas vagas no parlamento, ou seja, achou-se por ali uma solução burguesa e as coisas parecem ter se acalmado, pelo menos ao que nos chega pelo noticioso, né? Mas sempre a Irlanda é algo tenso em relação à Inglaterra. Pois bem, no Losurdo, contra a história do liberalismo, o tempo todo o Losurdo chega a comparar a severidade do processo de servidão dos ingleses sobre os irlandeses. É claro, repito, que eles não eram escravos, mas eles eram servos, e foi extraído muito valor da força de trabalho dos irlandeses
pelos ingleses. Então esse é um processo de extrema perversidade na história do liberalismo contemporâneo. E o Marx, depois de 49, morou em Londres, então ele conheceu muito bem esse processo de servidão dos irlandeses a Londres. O Losurdo é recorrente mesmo, sabe? É um livro grossão e tal, tem 500 páginas, e ele faz, eu diria aí, mais de 50, 60 referências, sempre que ele fala da escravidão e da perversidade da escravidão, que foi a base do liberalismo, ele fala também dos processos de servidão de algumas colônias, e a mais extraída de todas elas, a Irlanda. Então esse não é um problema menor, né? Não é um problema menor. É isso. Sim. E uma outra questão, Guilherme, a respeito desse trecho, é sobre a mão de obra desempregada, né? Que é a ideia do exército de reserva, né? E o quanto o acúmulo ou o acréscimo dessa mão de obra desempregada, de certo modo, é benéfica ao capital, né? Isso só escancara a submissão do trabalho ao capital, né? Esse controle do trabalho pelo capital, uma vez que os trabalhadores, ao estarem em condição de desempregado, ao estarem em situação de exército de reserva do trabalho, acabam se submetendo a qualquer tipo de trabalho, né? Uma vez que tem que produzir a sua própria existência, né? Então, é uma forma de valorizar o capital, mesmo não estando, não sendo um trabalhador produtivo naquele momento, naquele determinado momento, né? Então, voltando às palavras de Badaró, página 90, no primeiro parágrafo. De acordo com as estimativas disponíveis, é possível perceber que o peso relativo dos trabalhadores produtivos, que é uma categoria também, os que produzem mais valor, que, como vimos, não se restringem aos operários fabris, na força de trabalho planetária se comporta de forma bastante desigual. As estatísticas internacionais não contemplam a amplitude do sentido da categoria trabalho produtivo em Marx, permitindo-nos apenas uma aproximação por meio dos dados sobre emprego na indústria de transformação. Para Marx, o trabalho produtivo envolvia muitos outros setores da classe, que as estatísticas computam como trabalhadores em serviços e até trabalhadores agrícolas. Tendo em vista, então, essa limitação, registra-se um declínio do percentual de empregados nas fábricas na maioria dos países de desenvolvimento industrial mais antigo, em que o trabalho agrícola tem peso muito pequeno e o setor de serviços cresceu muito nas últimas décadas. Mas também observamos que, nas regiões mais densamente povoadas do sul do globo, houve uma tremenda expansão industrial recente, que sustentou um crescimento absoluto e um equilíbrio relativo no número e no percentual, respectivamente, de trabalhadores industriais em escala global. Deixa eu fazer uma parte aqui, porque aqui ele já está pisando na parte 3. A parte 3 começa exatamente nesse ponto. Esse é o argumento da parte 3, tá? Então percebam, ele está dizendo aqui, olha, houve um declínio do trabalho no hemisfério norte. Aqui é sul global com letra maiúscula, né? Aquilo que a gente vê aí a sociologia do trabalho, ou mesmo a geossociologia chama de sul global, norte global, sul e norte global, né? E, enfim, há toda uma compreensão sobre várias categorias que são diferentes no norte e no sul, e sobre o trabalho é a mais importante delas. Então, o argumento desse trechinho aqui, desse primeiro parágrafo, né, o segundo parágrafo aqui na 90, é que o sul trabalha e o norte usufrui, frui do fruto do trabalho. Então, é por essa razão, na parte 3, eu não sei se a gente chega a entrar hoje, acredito que sim, ele vai exatamente demonstrar aqui por que aqueles teóricos do trabalho do norte enxergaram um panorama de fim do trabalho. Escreveram até aquela peça de literatura patética chamada o Manifesto do Fim do Trabalho. Clausewitz, Kurz, Habermas, André... Bom, enfim, eles vão aparecer daqui a pouquinho no texto. Eles enxergavam um panorama de fim do trabalho e escreveram mesmo. E o Ricardo Antunes, em 95, quando todos eles diziam que o trabalho tinha saído da centralidade e que a sociedade agora era do conhecimento,
o Ricardo Antunes magistralmente publica um texto com uma pergunta: adeus ao trabalho? Claro que não era um adeus, o trabalho tinha apenas mudado de lugar na sociedade. Ele estava sendo diminuído, enxugado lá em cima, no norte global, e no sul global ele está muito mais acentuado. Nós aqui estamos trabalhando para que eles fruam do fruto desse trabalho. É o velho conhecido, a senzala trabalha e a casa grande desfruta. E aí esse panorama que ele apresenta aqui. Nas regiões mais densamente povoadas do sul do globo, houve uma tremenda expansão industrial recente. Agora nós já vivemos uma desindustrialização, mas o panorama brasileiro, recente, que sustentou o crescimento absoluto e um equilíbrio relativo no número e no percentual, respectivamente, de trabalhadores industriais em escala global. Por que cresceu em escala global? Porque nós acrescentamos esse número de gente agregada à força de trabalho. Né? Então, inclusive nos governos progressistas, né, houve um aumento de em torno de 20 a 40 milhões de vagas de emprego criadas entre os governos Lula e Dilma. Isso também num panorama da América também foi bem significativo. Mas prossiga, é disso que ele está falando. Nós estamos trabalhando com precarização e tudo que ele já mostrou para que o Norte consiga ficar mais rico, porque eles exportam capital para cá, né? Eles exportam automação, plantas industriais, botam a gente trabalhar aqui, porque aqui a força de trabalho é mais barata, e esse capital tem nacionalidade, né? Ele é de lá de cima, pertence a eles. Mas prossiga, Escapim, prossiga. Certo. Então, seguindo. Vale lembrar que o declínio relativo do emprego produtivo, ou seja, produtor de mais valor, não é estranho à discussão que Marx desenvolveu. Conforme já comentado, Marx afirmou em O Capital que, abre aspas, palavras de Marx, o extraordinário aumento da força produtiva nas esferas da grande indústria permite empregar de modo improdutivo uma parte cada vez maior da classe trabalhadora. Fecha aspas. Ainda assim, os mais de 200... Agora ele vai mostrar a centralidade do trabalho. Esse parágrafo vai dizer, não é nada de fim do trabalho. O trabalho é o centro da empresa humana, é o centro da sociabilidade burguesa, de qualquer sociabilidade, na sociabilidade burguesa também ele é o centro. É isso que vai dizer. Certo. Ainda assim, os mais de 200 milhões de chineses empregados nas fábricas são um bom indicador de que o capitalismo global pode ser mais financeirizado, embora não possa prescindir da extração de mais valor em quantidades crescentes no processo de produção. Não abre mão desse processo de extração de mais valor. Ou seja, em todas as partes do mundo, o operariado fabril está longe de desaparecer. E, além disso, continua em movimento, em transformação. Eu queria também chamar a atenção para essa palavrinha que apareceu, entre aspas, financeirização. Claro que ela é bem mais ampla do que apenas eu vou resumir aqui, mas eu vou dar um indicativo de pensar nessa palavra, para pensar nessa palavra. Financiarização tem a ver com o seguinte processo. O empresário, o burguês, o capitalista, ele tem lá uma quantidade de valor alto, grande para uma empresa, 500 milhões. $1 milhão, ele tem esse valor. Então ele vai pensar assim, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma rede de franquias e contratar serviço, vendedores. Ou eu vou montar uma pequena indústria, uma malharia, uma pequena indústria de produzir plástico, uma indústria de calçados. Pense em um exemplo que vocês quiserem. O que tem que ficar percebido é que ele tem esse valor, $500 mil, 1 milhão, 2 milhões, e ele pode investir na produção mesmo, produção de bens, de consumo. Ele vai ser um capitalista, efetivamente, um burguês, ele vai contratar força de trabalho, ele vai fazer girar a roda do capital, tal como o capital é. Muito bem. Só que existe um problema nisso, ele vê um problema em determinada economia na qual ele se insere. Não está favorável, o vento não está favorável para fazer investimentos. Ele pega esse 1 milhão, 2 milhões que ele tem, investe nessa indústria, nessa empresa, nessa rede de franquia, seja lá o que for, e pode quebrar, é risco, ele não quer correr risco. Aliás, ninguém quer, muito menos no mundo do capital. Então o que ele faz? Ele não investe, agora a sacada, né? Ele não investe na produção.
Ele não investe na geração de valores de uso e de valor de troca lá no final. Então, nem para burguês, o que eu quero dizer é nem para burguês ele se presta. Tá? Ele não investe na produção, ele investe na financiarização. Ele compra títulos de bancos, ele investe em banco, ele compra títulos de dívida pública, ele compra debêntures, ele compra ações, ele compra num capital que circula e paira somente na virtualidade, na financeirização do capital. Ele e todo um conjunto de outros capitalistas. Então fica inchada essa esfera da financiarização e murcha, completamente desidratada a esfera da produção. Portanto, essa é a esfera da financiarização. Às vezes ela incha tanto que ela colapsa. Esse é, por exemplo, a crise de 2008 nos Estados Unidos, a crise imobiliária. As pessoas começaram a investir no mercado imobiliário sem que houvesse casas, apartamentos mesmo, terrenos, casas, apartamentos existentes no mundo. Formou-se uma bolha imaginária, financeirizada, que pairava sobre a cabeça dos Estados Unidos sem que houvesse materialidade correspondente a esse valor multibilionário que circulava sobre as cabeças. Até que uma hora entrou em crise da Rússia, outros processos, todo mundo correu para resgatar esse dinheiro que tinha investido nessa escala virtual, e aí faltou dinheiro, porque não tinha referência material para isso que circulava. E aí então colapsou a crise imobiliária norte-americana, né? E outras tantas, como a gente conhece, também se dão nesse sentido. Então, financiarização é um processo que o capital criou para não se arriscar na esfera da produção. Ou seja, ele nem mais na produção investe, o que é altamente deletério, né? Porque daí da desaceleração industrial, alto volume de desemprego, porque o cara também no setor agro, por exemplo, vale agora, por exemplo, eles nunca ganharam tanto dinheiro. O quilo do boi, por exemplo, tá $2. A saca de arroz está R$100. Então eles estão de fato acesos, eles estão de fato super ansiosos por áreas para plantar. Tem um lado bom nisso? Não é um lado bom, mas é um lado que acelera a produção. Esses caras do agro, por exemplo, não estão guardando dinheiro em banco, em debêntures, em títulos, não. Eles estão querendo investir em gado, porque está valendo a pena comprar boi magro e vender boi gordo. Está valendo a pena comprar o pacote de semente e agrotóxicos da Monsanto, plantar e colher, porque está R$100 a saca. Quando a Dilma foi derrubada, estava 30 pila a saca. Percebam por que eles queriam tanto, né, o fim daquilo ali. O quilo do boi estava menos de $1, está mais que o dobro hoje, em 4, 5 anos. Então eles estão ansiosos para ocupar esses espaços. Esse setor agro, por exemplo, não está fugindo da produção. Eles ao menos estão investindo na produção. Claro que é uma produção em larga escala, que não alta, bastante automação na agricultura e bastante pecuária extensiva no setor pecuário. Então não geram emprego, mas geram produção, porque depois essa carne vai para o frigorífico, que vai empregar gente, né? Esse arroz vai gerar commodity, porque arroz no Brasil não é comida, é commodity, né? Vai aumentar a balança comercial brasileira. E essa é a pasta do senhor Paulo Guedes, essa é a pasta do Ricardo Salles, essa é a pasta da rainha da musa do veneno lá, a Tereza Cristina, né? É para isso que eles estão lá. E por isso o desespero deles, né? Por isso que eles dizem que pode salvar a economia. Não pode salvar, apenas pode acelerar um pouco, de fato, a balança comercial brasileira. Tá? Deixa eu só então, aproveitar a paradinha antes do Escapim voltar, agradecer aqui o Jonas, que chegou mais cedo. Bom dia, turma. Bom dia, Jonas. Marielle presente. Ele não. Tá para fazer 1000 dias, né, da morte da Marielle. Tem um emoji, que é uma carinha, esse computador aqui não mostra. A Luciana também, bom dia. Passando para dizer que mais tarde assistirei o vídeo. No momento estou no processo de mais-valia. Boa, Luciana, muito bom, muito obrigado. É isso aí, passou, deu um like, deixou o view. É isso aí, galera. Muito obrigado, valeu. Vamos fazer uma leitura militante. Mas prossigam, colegas, prossigam, Escapim. Só uma pergunta em relação a esse processo de financiarização. Ele não contribui para a monopolização da esfera produtiva, da industrialização, nesse Muito, sentido? Muito, né?
Claro, muito, eu percebo que sim, claro. Porque o investimento e vai para um outro setor que não é produtivo, e aí as empresas que são desse ramo acabam tendo se sobressaindo, né, em demasia em relação às demais. E aumenta a concentração de capital na sua escala Isso, monopólica. Claro, tranquilo, isso. não é à toa que agora na desindustrialização do Brasil, na desindustrialização do Brasil, cresceu o número de milionários no Brasil, porque eles se concentram, né? Eles se concentram no capital. E agora, nós estamos agora esperando o Biden ganhar lá. Eu estou torcendo para a derrota do Trump e lamentando a vitória do Biden. O Biden, na sua plataforma de governo, se compromete em aumentar, taxar mais o setor industrial. E ele é o mimoso, a vice dele, a Kamala, ela é a menina dos olhos do Silicon Valley, do Vale do Silício, do leste norte-americano. Porque eles têm a plena consciência, eles vendem a ideia de que querem menos impostos para esse bando de espantalho miliciano que segue o mito aqui no Brasil, porque lá eles sabem muito bem que é importante aumentar os impostos agora, como diz o Will Gatopar, do romance aquele, né? Preciso que se mude alguma coisa para tudo continuar exatamente como está. Então eles querem realmente aumentar a imposição de impostos para que o capital se salve e saia dessa pandemia firme e forte. Então, o candidato que está ganhando nos Estados Unidos agora, 70 e poucos milhões de votos, com apoio massivo das big techs e de todo o setor industrial americano, prometendo aumentar a taxação sobre os ricos nos Estados Unidos. Então, e nisso não tem nenhuma contradição, isso é exatamente o capital funcionando. Eles querem preservar o monopólio. E para isso eles topam pagar mais imposto, abrir mão e eleger o Biden. É isso, simples, não tem muito que pensar, não. Tá? Sim. Até tu mencionou a questão da pandemia e do número de milionários que surgiram a partir dela. Há pouco tempo eu estava acompanhando uma live do Ricardo Antunes, e ele fez esse questionamento do adeus ao trabalho, né? E aí algo que ele menciona, é uma pergunta, uma questão, né? Que se fosse sociedade do conhecimento e o trabalho não tivesse mais um sentido social, por que o trabalhador teve que voltar para o trabalho nesse período de pandemia, né? Se estivesse vivendo uma sociedade do conhecimento, uma sociedade que independesse do trabalho vivo, né, que é o trabalhador, por que eles voltaram ao trabalho? Por que tiveram que voltar sofrendo o risco de quebrar a economia, quebrar o país, enfim. Então, essa é mais uma evidência concreta e material da dependência do trabalho, sobretudo vivo, né? Dependência do trabalhador. E é por isso que muitas vezes a classe burguesa ela abre mão de algumas coisas para que se mantenha esse trabalhador ativo, né? De alguma forma. Então, voltamos para o texto. Eu tentei compartilhar aqui, mas acho que ele travou. Vou esperar um pouquinho, se eu der uma caída eu já volto, tá? Pode continuar. Tá. Então vamos para o último parágrafo da 90. No entanto, ainda tendo referência em Marx, não é apenas no operariado fabril que devemos procurar a classe trabalhadora e, portanto, o sujeito potencial de transformação revolucionária da sociedade. O proletariado é muito mais amplo e envolve os trabalhadores produtivos e improdutivos, empregados e desempregados, formais e informais, mais ou menos precários, embora a proletarização envolva sempre precarização em algum grau. Também pode ser considerado assalariados, regulares ou não. Apesar do indiscutível recuo das mobilizações da classe trabalhadora e de seu peso político, desde a década de 1980, sobretudo nos países do norte global, tópico ao qual retornaremos adiante, há muitos movimentos em curso protagonizados por esse sujeito coletivo, como demonstraram as greves fabris chinesas e a greve geral indiana, que isso foi estudado nos itens que nós iniciamos essa parte 2. Diante disso, continua válido reivindicar, embora, né, com todas as mediações das contratendências político-ideológicas que limitam a conflitividade social, né, é importante reivindicar a atualidade daquela conclusão que Marx apresentou em seu estudo da acumulação primitiva em O Capital, de que, aí abre aspas,
aumenta a massa da miséria, da opressão, da servidão, da degeneração, da exploração, mas também a revolta da classe trabalhadora. E assim fecha aspas. Essas mediações, só fazendo um comentário em relação a esse trecho, essas mediações das contra-tendências político-ideológicas são as narrativas que desmobilizam a classe trabalhadora, no modo geral, né? Que até comentar essa questão da teoria da prosperidade e tudo mais, que vendem uma ilusão que de fato não tem sentido no plano da prática, né? Da prática social, da prática do trabalho em si, né? Então, voltando ao texto. O recurso às observações de Marx também nos permite explicar, de forma mais satisfatória, o aparente descompasso apontado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, por meio da constatação de uma, e aí abre aspas, crescente divergência entre os ganhos do trabalho e a produtividade, com a última crescendo mais rápido que os salários na maior parte do mundo. Esses são dados da OIT. Mais que um descompasso, essa é a própria lógica sistêmica da acumulação capitalista que Marx explica em sua obra. Então fica mais uma vez evidente a atualidade desses pensamentos. Afinal, a perspectiva apresentada em O Capital permite discernir melhor a contraditória dinâmica por meio da qual a acumulação capitalista depende sempre de um processo de incessante transformação de grupos humanos em massas proletarizadas, embora tenda a gerar uma superpopulação relativa, também crescente, né, assim como um pauperismo absoluto e ou relativo que agrava a chamada questão social. E questão social está entre aspas, porque ela é realmente uma categoria importante para uma área muito em específica que trabalha, inclusive com essa questão, que é o campo do serviço social. Eu tenho trabalhado muito nessa área agora, porque eu estou vinculado ao programa de pós-graduação em serviço social da Federal do Pampa, né? E nunca, na verdade, eu estou bastante ligado até pela leitura do Zé Paulo Neto, que é o grande autor brasileiro que é no campo do serviço social brasileiro e mesmo lusófono como um todo. Ele publica em Portugal, é isso que eu quero dizer. E tem o livro, tem muita publicação do Zé Paulo trabalhando essa questão, porque a questão social ela é uma categoria central no campo do serviço social, que tem o materialismo histórico como seu método de análise e ação, né? Então eu vou fazer a propaganda, eu tenho aqui no canal uma playlist de 12 vídeos trabalhando essa categoria. São 12 vídeos trabalhando especificamente essa dupla categoria. Pauperismo, que é efetivamente a materialidade da questão, e questão social, que é o nome como isso aparece nas publicações, historicamente tem aparecido. E a questão da questão social, né? Na verdade, ela é pauperismo, criada compulsoriamente pelo modo de produção capitalista. Então, são 12 vídeos lendo uma publicação clássica do Zé Paulo Neto, um artigo dele, que já saiu em várias formulações, que é capitalismo e questão social como um todo. Então, quem quiser entender isso é central para entender o modo de produção capitalista. Ele desfaz qualquer ilusão a respeito dessas narrativas burguesas, narrativas liberais, né? A respeito de que a pobreza é algo que pode ser contornado, e mesmo eles chegam a dizer que só o capital é capaz de eliminar o pauperismo, quando em verdade é o contrário, o pauperismo é compulsório. Quanto mais capital, quanto mais desenvolvimento liberal ou neoliberal do capital, mais questão social, mais pauperismo ele pode gerar. Vivemos na única sociedade conhecida e estudada que quanto mais riqueza gera, quanto mais capacidade tem de gerar riqueza, através de forças produtivas extremamente complexas, relações de produção extremamente desenvolvidas, quanto mais riqueza tem capacidade de gerar, mais miséria e pauperismo gera. Em outras sociedades, houve miséria. Seu argumento preferido dos Rodrigos Constantinos da vida, dos Kim Catupiry da vida, né? Dizer, não, mas outras sociedades já foram miseráveis, havia fome na Idade Média. Sim, muita fome, talvez até peste, fome, miséria, parco desenvolvimento. Houve, claro,
Por isso, mas por quê? Porque não havia capacidade sociotécnica, não havia força produtiva nem relações de produções desenvolvida para superar esse estado de miséria. Na Idade Média, nos babilônicos, na Antiguidade, seja onde for, não havia. A riqueza era decorrente do parco desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, do desenvolvimento sociotécnico daquela sociedade. Por isso tudo isso havia. Agora, ao contrário, nós temos condições sociotécnicas de superar tudo isso. E pelo contrário, quanto mais capital, menos riqueza existe distribuída, mais miseráveis existem no mundo. Temos hoje no planeta 7,5 bilhões de pessoas, e se conta em número de aproximadamente 3 bilhões de pessoas passando fome e necessidade. Aquele livrinho do Jean Ziegler, o francês, aquele, muito amigo do Stedley, do João Pedro Stedley, economista, professor da PUC, líder do MST, escreveu aquele livrinho há boi tempo, editou uns anos atrás, a Geopolítica da Fome, numa analogia ao título cara, me falta Geopolítica da Fome. Quem é que escreveu Geopolítica da Fome? Não é o Frantz Fanon. Geopolítica da Fome. Peraí. Geopolítica da Fome, do Josué de Castro, brasileiro, magnífico brasileiro Josué de Castro. Ele escreve o Geopolítica da Fome, lá nos anos 60, e o Jean Ziegler, esse francês, muito amigo do Zé Paulo, muito amigo do Stedley, pesquisou no Brasil por um certo tempo, reescreveu não me lembro se é Geopolítica da Fome, mas é um título muito parecido. Tem aqui no meu canal um vídeo falando dele. Jean Ziegler. Geopolítica da Fome, sim, é o mesmo título, é por isso que ele reelabora, mostrando que quanto mais capital, mais desenvolvimento sociotécnico, mais fome temos no mundo, mais miséria tem-se no mundo. Então a questão social passa por tudo isso. E tem aqui no canal uma playlist inteira discutindo essa categoria a partir de uma discussão do José Paulo Neto, tá? É isso. Certo. Então já nos encaminhando para o final, inclusive, dessa segunda parte. E aí, diz Badaró. Olha ali, ó, a Sônia Biazus, que está nos ouvindo, estudantes de serviço social, tá vendo? A galera tá aí, ó. Viu? Bem, acertamos em cheio, então, Sônia. Obrigado. Continua, Escapim. Certo. Em suma, do ponto de vista aqui expresso, o entendimento da realidade atual só tem a ganhar com as categorias de análise e o método empregados por Marx para apreender a formação e a composição da classe trabalhadora em meio às conflituosas relações sociais capitalistas. No entanto, a partir de uma visão parcial, né, e poderíamos dizer provocativamente eurocêntrica, as mudanças na composição e nas condições de vida e de trabalho, muitas análises chegaram a hipóteses e conclusões centradas em um suposto declínio, ou mesmo fim, da classe trabalhadora. Para chegar a esse tipo de avaliação, quase sempre, como veremos a seguir, tomam como regra, ou seja, como referência, né, na definição da classe, aquilo que foi a exceção, ou seja, as relações de emprego padrão vigentes para uma minoria de países e trabalhadores, homens, entre parênteses, né, no período dos assim chamados 30 anos gloriosos do pós-guerra. Inclusive, tem uma nota a respeito desse parágrafo, que é a nota 5.6, que vai dizer, é a nota de Marcel van der Linden, em uma análise que coloca o quadro atual em perspectiva histórica de longa duração e numa mirada não eurocêntrica, chama a atenção para que aquele modelo de emprego padrão, né, entre aspas, sob condições capitalistas, foi uma, entre aspas, anomalia histórica. E aí voltamos ao texto. Que aí nós vamos para o último parágrafo, né, para fechar essa parte 2. E aí, em seguida, serão examinadas algumas dessas teses, confrontando-as
com as referências até aqui sintetizadas a partir da obra de Marx e Engels, bem como algumas formulações mais contemporâneas no campo do materialismo histórico. Então, aqui ele vai, no capítulo seguinte, né, na parte seguinte, ele vai colocar em xeque essa ideia do suposto declínio e mesmo fim da classe trabalhadora. Antes da gente ir para o próximo item, eu retomo aqui o parágrafo anterior ali, né, que ele diz assim, chegam então, com base nessa aparente, ele chega a dizer aqui, né, aparente fim do trabalho no coração do sistema burguês, eles chegam à hipótese, claro, né, ao suposto declínio, mesmo fim da classe trabalhadora. Foi o que essa gente viu, né, que vão aparecer agora no próximo item, a gente daqui um pouquinho vai para ele. E aí eles pegam uma referência, né, que é as relações de emprego padrão, que tem como base a minoria de países e trabalhadores, em especial homens, do período dos anos gloriosos do pós-guerra. Essa seria a referência que eles utilizam para fazer o paralelo com a classe trabalhadora na contemporaneidade, né? Isso, exatamente. E aí, claro, o que a gente está dizendo? Anos gloriosos do pós-guerra, ele termina o parágrafo, são exatamente o welfare state, o estado de bem-estar social, que foram as políticas keynesianas no coração do sistema burguês, como resposta ao bloco socialista, que crescia e fazia frente ao bloco norte-americano. Ela tem fim, o welfare state, essa política tem fim no início dos 70, com a primeira crise do petróleo em 73, depois o conflito do Irã, né, a guerra do Irã ali em 79, então 70 demarcam o fim do welfare state, e aí vem com tudo o neoliberalismo, a Thatcher no Reino Unido, o Reagan, o Kohl, depois aqui no Brasil a gente viu. O livro que eu fiz menção, eu não resisti, eu fui ali pegar, do Jean Ziegler, o nome A Geopolítica da Fome é o subtítulo. O título do livro é Destruição em Massa. Tá? É um livrinho que todo aluno de serviço social deveria dar uma olhadinha, porque ele não fala em questão social diretamente, tem uma boa parte aqui que é uma narrativa dele como experiência pelo mundo, um francês, ativista francês, né? O Jean Ziegler, e a tradução e o prefácio é do Zé Paulo Neto. Tá? Eu mapeei aí, eu diria que acho que o que tem publicado do Zé Paulo eu acessei aí nos últimos 5, 6 anos, eu acho que não me escapa, se me escapa é muito pouca coisa do Zé Paulo, né? Tudo que tem dele aí eu devo ter já acessado, seja como artigo, seja como livro, enfim, né? Ele publica muito na Cortez, esse não era sim, eu falei que era da Boitempo, não é da Cortez, de quem ele é amigo pessoal, né? Do dono da Cortez, não me lembro o nome do cara, e início dos anos 80, a Cortez estava começando, né? E o Zé Paulo já contou essa história. Então ele foi de manhã encontrar o cara, e ele encontrou o cara abrindo sabe aquelas portas que levanta assim, de metal, assim, né? E o Cortez, o cara, o dono da editora, que depois ia ser uma grande editora, nessa época era apenas uma livraria pequena em São Paulo, ele estava abrindo a porta e o Zé Paulo foi lá conversar com o cara, porque ele ouviu dizer que aquela livraria ia vender livros de Marx, livros de comunistas e tal, né? Início dos anos 80. E aí o Zé Paulo foi, encontrou ele e disse assim, não, é ele mesmo, é o senhor, o dono da editora, que conta isso num dos livros, no Ensaios de um Marxista Sem Repouso, do Zé Paulo. Aí ele diz assim, eu estava abrindo minha loja de manhã e chegou aquele senhor muito sorridente e me disse, é verdade que o senhor vai vender livros de Marx na sua livraria? E eu disse, para o Zé Paulo, ele disse, né? Sim, é verdade. E aí o Zé Paulo disse para ele, o senhor não tem responsabilidade, não? Como quem diz, era uma temeridade naquele momento vender livros da esquerda, né? E é verdade, isso é verdade. Bueno, então vamos pisar, estamos aqui com 43 minutos, mais ou menos, vamos pisar no próximo item, e aí... Eu tenho uma dúvida. Se tem alguma diferença, ou se complementam pauperismo e precarização? Sim, eu acho que são diferentes, Luiz, eu acho. Pauperismo é o aumento significativo da pobreza, e não é uma pobreza relativa, é a pobreza em seu sentido mais extremo, que é a miséria mesmo, né? Então, a precarização tem a ver com relação de trabalho. O trabalho
cresce, por exemplo, mas cresce de maneira precarizada, liofilizado, ou seja, enxugado, né? Com menos direitos, com ampliação de jornada, portanto, do ponto de vista da extração relativa e absoluta. Então, precarização eu acho que tem a ver com relação de trabalho, com formas precarizadas, aumenta a perversidade, diminui o que ganha, e pauperismo não tem a ver somente com trabalho, mas tem a ver com aumento de pobreza, de miséria, de número de miseráveis de uma certa população, gente passando fome, sem condições de moradia, sem condições de acessos básicos, inclusive a direitos burgueses, digamos assim, né, que são as políticas públicas que financiam educação, segurança, saúde, por exemplo. O pauperismo é um fenômeno histórico, e a precarização é um fenômeno histórico antigo, e a precarização é um fenômeno dessa nova era, pós-welfare state, que precariza as relações de trabalho, através mesmo da eletrônica, né? Agora que a gente está em ensino remoto, por exemplo, a gente está se precarizando na medida em que fica horas na frente de uma tela, sofrendo, adoecendo, sentado, adoecendo seus olhos, a sua visão, não vê o mundo, não vê o sol, não vê a rua. Já era ruim ter que pegar o ônibus e ir para o trabalho, pois agora nem pegar o ônibus e ir para o trabalho muitos estão fazendo, ou seja, estão fechados nos seus ambientes domésticos, entrando muitos em depressão, aumentando índices de alcoolismo, de drogadição, de sedentarismo. Tudo isso aumenta a precarização. Mas tu pode estar precarizado e não ser pobre, pode estar precarizado e, enfim, né, ter um mínimo de vida. Não, o pauperismo, a pauperização é um fenômeno mais amplo. Eu acho que é isso. Né? Não sei se os colegas acrescentam. Mas adiante, vamos entrar na terceira parte. Então eu só apresento e passo a bola para a leitura. Parte 3, o debate sobre a classe trabalhadora hoje. Então agora... Tu acha que vale a pena a gente adentrar na leitura hoje? Pois é, né? Em verdade não, né? Em verdade vale a pena fazer um corte, né? Em verdade Eu acho que tu poderia fazer uma ideia geral, assim, da parte 3, e aí a gente adentra na leitura. Pode ser. Retomar as ideias centrais da parte 2, né? E iniciar a parte 3, eu acho que sim. E também não há nenhuma obrigação da gente respeitar a hora. Mas eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pisar na parte 3 e nós iniciamos a leitura dela efetivamente na semana que vem. Mas é que assim, porque o primeiro parágrafo da parte 3, o Badaró escreve muito bem, né? O primeiro parágrafo da parte 3 é a síntese de tudo que foi dito até agora, da parte 1 e da parte 2. Efetivamente. Então, um bom escritor, como o Badaró, ele retoma para que a gente sempre saiba do que ele vinha tratando. Então vamos fazer o seguinte movimento, eu proponho. Lemos o primeiro parágrafo, eu faço a leitura do primeiro parágrafo, retomando tudo que foi dito até agora. E aí na semana que vem a gente começa ele de novo. Então a parte 3 vai dizer, e aí semana que vem, voltamos à sexta, né? Sexta, 9h30, mais ou menos. Então, debate sobre a classe trabalhadora hoje, ou seja, a atualidade da classe trabalhadora. E aí ele começa com uma questão, que é o esgotamento. Esgotamento da classe, como que se esgota? Quando perde, entre outras coisas, não só pela precarização, que a Luísa acabou de questionar, mas também pelas possibilidades organizativas. Como que a classe trabalhadora efetivamente pode se organizar? Através de sindicatos, de partidos. Eu, por exemplo, não tenho filiação partidária, mas tenho filiação sindical, sempre tive. Então eu me organizei não em um partido, mas em um sindicato. Penso que é uma das vias possíveis de militância, né? Enfim, então eu vou ler só o primeiro parágrafo como forma de retomada do que foi dito até agora, fazendo referências a pontos anteriores do livro. Então diz o Badaró no inicinho da parte 3, que vai ser a página 95, né? Ele diz assim: na primeira parte desse livro, então ele retoma lá o inicinho do livro, procurou-se sintetizar a concepção da classe trabalhadora que emerge da obra de Marx e Engels. A longa primeira parte, na resenha que eu publiquei lá, foi a única crítica que eu fiz, que é desproporcional, ela é longa, ela é enorme, ela é quase metade do livro, e é só uma
das 4 partes. Mas nisso também não existe nenhum problema, né? Então, a primeira parte dá conta de como emerge a classe trabalhadora, o seu desenho, eu brincava com a ideia, né, com o seu contorno, né, que os espanhóis chamam de dibujo, né, é o contorno da classe trabalhadora. Do início do século XIX, percebendo o erro histórico que havia cometido, tendo feito um acordo com a burguesia, e depois foi a primeira a ser expelida dos anseios burgueses, em 1789, a Revolução Burguesa, a Revolução Francesa acontece, com apoio da classe trabalhadora urbana, pequenos comerciantes, pequena burguesia urbana, enfim, né? E camponeses, pequenos, médios camponeses, ali uma grande revolução, que começa em 1789 e termina em 1815, não nos iludamos com 99, termina em 15. Em 15, um importante tratado, e aí já emerge uma reação ao individualismo liberal. E qual é a reação ao individualismo liberal? Um princípio burguês, né? O individualismo de John Locke. Qual é a reação? Uma perspectiva mais socialmente organizada. Por isso o nome socialismo. Portanto, socialismo não é uma ideia original. Socialismo é uma resposta ao verbete individualismo. Então, indivíduo, sociedade. Se o individualismo graçava nos ideais burgueses do início do século XVIII na Europa, então era preciso uma contrapartida. E o nome dessa contrapartida é um socialismo. Depois Engels vai dizer que é um tópico e sua nascente, né? Fourier, Saint-Simon, essa galera toda que era um tanto utópico. Eles se davam conta do problema, mas não sabiam diagnosticar o problema. E agora eu não quero arrumar confusão com ninguém, mas o anarquismo é uma dessas vertentes importantes, inclusive Proudhon, que vai ser um dos ícones do anarquismo, ele aponta no seu panfleto anterior ao Filosofia da Miséria, dizendo que a propriedade é um roubo. O Marx olha e diz, muito bem, isso é verdade, só que você tem que me descrever exatamente em que medida, de que forma ela se torna num roubo. E aí o Marx vai descrever que é comprando as coisas pelo que elas valem, vendendo as coisas pelo que elas valem e no final do processo tirando mais valor do que valia no início. Parece incrível o enigma no fim do capítulo 4 do livro 1 do Capital. Então, é isso, o roubo é exatamente assim. Então, o que Marx dá para a classe trabalhadora? Marx dá para a classe trabalhadora um instrumento, um modus operandi, fornece a ela o fio condutor, a expressão que o Marx usa lá no prefácio da Contribuição à Crítica de 57. O fio condutor é compreender como é que se dá esse roubo, o roubo do mais valor da força de trabalho. Portanto, o Marx fornece para a classe trabalhadora um método, um modo de fazer, um instrumento importante, potente de reação da classe trabalhadora. Com isso, ele instrumenta o socialismo. Então, o Marx não inventa o socialismo, acho que está meio travado aqui. O Marx não inventa o comunismo, inclusive Engels foi comunista antes de Marx. O Marx resistiu muito a aderir ao comunismo, só o faz em 48, depois que publica inclusive o manifesto junto com Engels, né? Portanto, depois das revoluções. Bom, a burguesia, o proletariado se dando conta disso, entra em convulsão. É o que nós chamamos de primavera dos povos, é o que nós chamamos de revolução proletária. Então, entre 1830 e 1848, efervesce na Europa todo um levante proletário, que agora a classe revolucionária já não é mais a burguesia, é o proletariado. E aí é amassado pela burguesia. Por isso aqui nos livrinhos de história, no colégio, a gente estuda como grande revolução a francesa, que é burguesa. E pouco se fala dos ícones, heróis mesmo, né? Das revoluções de 30 a 48, porque eram revoluções proletárias. Agora, revolução não é mais como na França, um caso de política. Agora, revolução é caso de polícia. Agora, quem é revolucionário é perigoso, já não é mais herói, como na Revolução Francesa. A esses revolucionários não se erguem mais arcos do triunfo no coração de Paris, não. Agora se erguem barricadas e sangue nas ruas de toda a Europa. É só botar, tem aquela imagem brilhante, né, daquela mulher
com os seios à mostra, né? Lutando, a liberdade guiando o povo, é o nome daquela obra que está no Louvre. Ela é exatamente o princípio revolucionário, e agora ela é perigosa, né? Ela é perigosa, altamente perigosa. Uma das primeiras a ser assassinada é Olympe de Gouges, que é uma revolucionária que cria o direito das mulheres e não mais o direito dos homens, criado pela Revolução Francesa, que é masculina em sua essência, né? Então, essa primeira parte vai mostrar exatamente todo esse contexto, como se configura, como nasce a classe trabalhadora lá para Marx e Engels. Na segunda parte, uma caracterização sumária. Sumária, o Badaró é humilde demais no meu... Não é sumária, é ampla, é sensacional, eu gostei. A gente tem um conhecimento quase que super bom, né, de como se dá esse perfil da atual classe trabalhadora. Sumária porque é num livro, né, não tem tanto mais dados, mas ele diz que a sumária, eu discordo, é uma ampla... um amplo panorama da classe trabalhadora em escala global e local. Claro, porque ele mostra, lembram? Estados Unidos, Índia, China, Europa como um todo e Brasil, portanto, global e local. Foi confrontada com a concepção oriunda do materialismo histórico, claro, ele confronta sempre isso com o seu método, o método que o Badaró está usando, com o intuito de avaliar sua validade analítica na contemporaneidade. E no final ele conclui que é extremamente válido analiticamente analisar a classe trabalhadora pela via do materialismo histórico. Chega a dizer mais o Badaró, é a única via possível de análise, mais lúcida pelo menos. E aí então ele caminha para o final do primeiro parágrafozinho. Por ele começaremos a aula pública aqui, a leitura dialogada na semana que vem. Dessa forma, a hipótese sustentada neste livro, então é a hipótese central do livro, é uma hipótese de trabalho, né? É a de que continua válida a perspectiva analítica baseada no materialismo histórico, que tem que conhecer o movimento histórico da classe trabalhadora e analisar sua materialidade na contemporaneidade. Isso encontrando nela os seus limites e as suas contradições, que é exatamente a perspectiva dialética de análise da classe trabalhadora. Em seu destaque, a classe trabalhadora como categoria de análise e sujeito político. Então ela é ao mesmo tempo duas coisas. Ela é ao mesmo tempo uma categoria de análise, classe trabalhadora, como é que o Losurdo diz, chave de leitura. Em chave de leitura militante, sindical mesmo, né? Classe trabalhadora como categoria de análise das relações de trabalho, das relações de mando e desmando, das relações de organização política, da sociedade como um todo. Se eu quero compreender a sociedade como um todo, eu tenho que primeiro compreender a classe trabalhadora. É isso que o Badaró está dizendo aqui. E também como sujeito político. Ou seja, ele, segundo o Badaró, ainda é, como Marx afirmou lá em 43, na introdução à filosofia do direito de Hegel, a classe trabalhadora é aquela que ainda hoje, talvez mais ainda do que lá, sofre os elos radicais, as cadeias radicais, e, portanto, ela é, mais do que nunca, o sujeito histórico capaz de subverter a ordem burguesa, capaz de provocar a eversão da ordem burguesa de sociabilidade. Então, essa é a síntese até agora. Semana que vem a gente começa exatamente a partir desse ponto aqui. E antes, gostaria de agradecer 2 ou 3 amigos que passam e nos dão o seu bom dia. On My Way, que está sempre presente, sempre aparece por aqui. Hoje começamos mais cedo, batemos agora recém 13, 15 pessoas, né? O Ceia, sempre presente. O Ceia é engraçado porque eu faço aulas com os alunos e o Ceia assiste, eu faço perguntas e o Ceia responde, né? Não, e pior, ele sabe muitas das respostas, porque deve ser uma pessoa que lê pelos comentários que faz, né? Então, portanto, ele está na compreensão um pouco adiante de alunos de primeiro semestre. Então, ele dá vários spoilers para os alunos, mas é tranquilo, é super bem aceito. Sim, com certeza. E o Ronaldo também, o Ronaldo, se não me engano, é o que nos vê lá de Berlim Oriental. Muito obrigado, Ronaldo. Valeu pela presença de todos e todas. Então,
semana que vem, a gente começa a parte 3 do livro, que tem por base o debate sobre a classe trabalhadora hoje. E começaremos exatamente nesse ponto que paramos aqui. Diga, Marcelo. Não, foi só para... Ah, tá. Eu vi que você abriu o microfone, o Ceia tá ouvindo, ó, tá dando risada aqui dos spoilers que ele dá para os amigos. Perfeito. É bom, é aberto. Só que lá nas aulas eu não interajo com os comentários, eu toco direto, né? Mas valeu, é isso. Então tá bom, amiguinhos. Era isso por hoje. Nos encontramos semana que vem na sexta. 9h30 eu já abro ali, por quarta ou quinta eu já abro o link do vídeo e já saio compartilhando aí nos grupos, tá bom? Mais algum aviso de alguém, não? Não? Então encerramos hoje a parte 2 do Marcelo Badaró Matos, a classe trabalhadora de Marx ao nosso tempo. É isso então. Muito obrigado. Fiquem sábado, bem. Fala. 2 horas. Sábado, 2 horas, sim. Sábado 2 horas. Perto das 2, pontualmente quase 2 horas eu entro, né? Não tem perigo. Não vamos entrar em Marx na palma da mão, vamos ler o Tonei, o Lessa, eu e o Escapim, aqui no canal. Beleza, Escapim, bem lembrado. Nos encontramos também sábado, 2 da tarde. Não deixem de perder, por favor, tá? No mais é isso, obrigado, fiquem bem, se